Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Vamos lá começar a nossa terça-feira bem animado. Hoje, a nossa terça-feira, nós vamos ter conhecimento de história. Então, todos vocês pegando o livro na página 76 a 81. Todos vocês abrindo o livro nessas páginas, da 76 a 81. E vamos lá ter mais um pouquinho de conhecimento de história. Meninos, hoje na nossa aula de história, nós vamos falar sobre os africanos antes da chegada dos europeus. Nós vamos falar sobre como eram os africanos antes da chegada dos europeus. Nós vamos falar desse tema aqui, que é de suma importância, né? Então, meninos, o professor fará a leitura e depois fará a explicação. Tá joia? Vamos lá. No século XV e XVI, a África abrigava uma grande diversidade de povos organizada em aldeias, cidade, reinos e império. Então, meninos, olha aí para vocês verem. Então, no século XV e XVI, o que a África abrigava? Olha aí para vocês verem. Abrigava uma grande diversidade, né, de povos organizados em quê? Em aldeias, cidades, reinos e impérios, ok? Em algumas sociedades africanas, como a dos Angicos, na atual República Democrática do Congo, e as da ilha de São Tomé, na costa oeste da África, a agricultura era a principal atividade econômica. Entre os Angicos, essa atividade era exercida geralmente pelas mulheres, ok? Então, vocês viram, né, que a agricultura eles praticavam essa atividade econômica, né? A agricultura era a principal atividade econômica. Grifa aí, ó. A agricultura era a principal atividade econômica, ok? Meninos, e uma das coisas que eles usavam, em algumas sociedades africanas, a agricultura era a principal atividade econômica. E um dos principais produtos na atividade agrícola era o azeite dendê, né, o óleo dendê, né? Esse azeite dendê, ou óleo dendê, é usado muito hoje em dia para bobó, para comidas baianas, certo? Vamos lá então, continuando. Aí nessa foto, na ilha de São Tomé, um dos principais produtos originados da atividade agrícola era o óleo de dendê, como eu já havia dito. A gravura ao lado, produzida no século XIX, representa homens pisoteando o dendê para extrair seu óleo. Ok? Vamos lá. Outra atividade econômica bastante importante era o comércio, né? Então, meninos, o comércio era uma atividade bastante importante, né? Muito importante, ok? Vamos lá. Na região do Sahel, por exemplo, havia cidades com grandes mercados, como a cidade de Sokoto. Por esse mercado passavam caravanas de mercadorias, vindo de diferentes regiões da África, e negociavam seus produtos com os habitantes do local. Então, além da agricultura, né, uma atividade econômica muito importante era o comércio, certo? Grifa essa parte aqui, ok? Então, como vocês podem ver, né, que por esse mercado, né, passava caravanas de mercadores vindos de diferentes regiões da África que negociavam seu produto no mercado local, certo? Vamos lá. Gravura intitulada O Mercado de Sokoto, produzida por Heinrich Bach em 1857. Meninos, só pra gente explicar um pouquinho pra vocês, falar sobre a Sahel do continente africano, localizado ao sul do deserto do Saara. Atualmente nessa região estão localizados países como Mali, Níger e Senegal, ok?
Vamos lá. Em muitas sociedades africanas, o conhecimento era transmitido por meio da oralidade, mesmo com o domínio da escrita. Muitos povos, como os da região do atual Mali, privilegiavam a transmissão de conhecimento por meio de narrativa oral de contos, mitos e lendas. Nessas sociedades, os principais responsáveis pela transmissão oral da memória coletiva eram chamados de griots. Eles eram bastante respeitados, considerados homens sábios e portadores de conhecimentos dos ancestrais. Então, meninos, na África também, né, se transmitia conhecimento, né? E esses conhecimentos eram transmitidos, né, pelos griots. Eles eram chamados de griots, né, porque eles eram bastante respeitados e eles eram considerados homens sábios, ok? Griots aqui, ó, certo? Gravura do século XIX que representa o griot do Mali. Agora vamos lá, meninos, falar dos povos africanos, certo? Os povos africanos tinham diferentes maneiras de relacionar com a natureza. Os povos baules da atual região da Costa do Marfim, por exemplo, temiam a floresta e faziam rituais específicos aos deuses da mata para manterem uma convivência pacífica entre as forças da natureza e os seres humanos. Ok? Então, muitas religiões tradicionais africanas baseavam-se nas forças da natureza de diferentes divindades. Representavam os elementos naturais como a água, a terra e os animais. Então, meninos, as religiões lá, muitas das religiões, eles baseavam-se nas forças da onde mesmo? Da natureza, né? Vamos grifar aí, ó. Muitas religiões tradicionais africanas baseavam na força da natureza, né, de diferentes divindades, representados elementos naturais como a água, a terra e os animais. Ok? Os sacerdotes acreditavam que por meio de rituais religiosos podiam se comunicar com essas divindades para que interferissem no mundo dos humanos. Já na região norte da África, algumas sociedades seguiam o islamismo, certo? Religião monoteísta criada pelo profeta árabe Maomé no século VII. Isso lá no centro, né? Na região norte da África, ok? Então, já na região norte da África, eles criavam o que mesmo? O islamismo, ok? Grife isso aí. A música e a dança eram importantes nos rituais religiosos africanos e também como expressão artística. Essa gravura de 1898 representa homens africanos tocando instrumentos musicais tradicionais, ok?